Começamos essa série já faz, olha, já estamos no oitavo, porque pulamos um, hein, que é o especial Warren Buffett. Uma semana já se passou e eu falo muito para as pessoas como você pode mudar uma vida criando uma rotina. Quando você cria rotina, vai virando hábito no meio do caminho e aí fica praticamente como um piloto automático. Por quê? Em oposição a isso, eu não iria no domingo à noite, com cara de sono, fazer uma live para falar sobre alguém, correto? Mas por não querer quebrar o elo e confirmar que eu vou fazer 100 seguidos, eu tiro o dia, eu vou lá estudar um cara novo, descubro o que ele faz e este cara eu não conhecia a história dele, eu nem conhecia ele. E olha quantos insights ele põe na minha mente, como ele muda a minha vida e como ele agrega para mim e para você que está assistindo aí agora. Hoje nós vamos falar de Steve Ballmer. E ele é um cara bem diferente, com uma história diferente do que a gente está acostumado a ver aqui nos bilionários. E eu coloquei, sempre eu apresento eles com um nome ou com uma frase. O do Steve Ballmer vai ser Pegando Carona. E aí já fica bem curioso, né? Luiz, pegando carona? Por quê? Steve Ballmer não tem aquela vida que veio do nada, não é bem assim a história dele. Ele já era de uma família muito legal, vamos dizer, de uma classe média alta, ao ponto de entrar em Harvard. E olha quantas vezes você ouviu falar Harvard nessa semana me acompanhando nos primeiros bilionários. Ah, Luiz, mas tem um monte que desistiu de faculdade, mas quando desistiram era de Harvard. Porque uma coisa é você desistir, mas antes você tem que ter entrado lá dentro, né? Então, sim, óbvio que inteligência, educação e preparo faz diferença para onde você vai chegar. Agora, o dele, ele fez de um jeito meio diferente. A turma dele é uma turma muito interessante de Harvard, porque ali, entre os envolvidos, teve um que dropou. Tem um dropout lá. E quem que é esse dropout, Luiz? O Bill Gates. Então ele está correlacionado, ligado e linkado com o Bill Gates. E olha, que eu vou te falar que eles estão ligados pela vida. Naquele momento em que Bill Gates não se sentia benquisto, e ele nunca se sentiu, ele sempre se sentiu deslocado, eu comentei que ele achou alguns amigos. E entre esses amigos, que era a tribo dele, ali em volta estava Steve Ballmer. Óbvio que não tão próximo com o Gates, óbvio que não tão empreendedor como o Allen, mas estava em volta. E ele teve a chance de ser um dos fundadores da empresa, da Microsoft. Ele teve a chance de ir junto, de também dropar e seguir dentro da Microsoft. Mas a segurança e o conservadorismo dele não permitiram que ele fizesse isso. Ele continuou a faculdade, depois ainda ele fez uma pós, continuou o processo acadêmico dele, enquanto os outros iam descobrindo o mundo sozinho via Microsoft. Só que aí a coisa começa a ficar divertida, porque eu te apresento o Balmer, além do Pegando Carona, como o bilionário empregado. Ele é o primeiro que eu ouço que ficou bilionário e entrou para a lista bilionário da Forbes como um funcionário, como um empregado, e não como o fundador e o dono da empresa. E aí você que está ouvindo do outro lado deve pensar: nossa, Luiz, então tem chance. Então tem possibilidade. É, mas você tem que entender que ele fez um outro tipo de empreendedorismo. Ele não fez o empreendedorismo que a gente conhece normalmente, de ir lá e abrir um negócio. Ele fez o que a gente chama de intraempreendedorismo. Ele empreendeu dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Luiz, de que negócio que ele empreendeu dentro da própria Microsoft? Quando ele sai da faculdade, ele vai, consegue várias vagas de emprego, como já é de praxe para quem sai de Harvard, e trabalhou numa grande empresa que todos nós conhecemos, já consumimos produto dela, chamada P&G, a Procter Gamble. E ali ele aprende algumas coisas sobre como gerir, de como trabalhar, do mesmo jeito que ele tinha aprendido na faculdade e na pós. Ele está maduro em termos de negócio. E os amigos que estavam correndo com a Microsoft, crescendo e ficando milionário, pensaram: precisamos de alguém aqui dentro. E Ballmer vira um dos primeiros funcionários do Microsoft. Então, por mais que ele tenha perdido aquele bonde vencedor, por mais que ele não tenha entrado no foguete, ele era tão bom que lembraram dele. Peraí, tá faltando alguém aqui nessa mesa. Trazem o Ballmer para vocês verem como networking está no lugar certo, faz uma diferença na vida e mostrar o teu valor. Porque uma vez me falaram uma coisa que faz muito sentido. Não adianta botar o ovo. Você tem que botar o ovo e ainda cacarejar.
O que quer dizer que não adianta só você fazer bem. Você tem que fazer bem e ainda as pessoas em volta têm que atrelar valor àquilo. Tem que ver que tem valor aquilo. E o Balmer fez isso com os dois, ao ponto deles se lembrarem dele e trazer. E no momento chave, no momento importantíssimo, no momento divisor de águas para a Microsoft, no acordo com a IBM. Este acordo, como eu mencionei lá no vídeo do Bill Gates, é o que mudou toda a história da empresa, que baseava-se assim, em você vender o programa, tá? Mas não vender o programa para a IBM, licenciar ele e você ganharia por cada venda de computador. Cada computador da IBM que fosse vendido pelo mundo, ele ganharia uma parte disso como licenciamento e não como uma venda total do programa. Essa foi a genialidade que fez a Microsoft fazer tanto dinheiro de uma forma rápida. Só que ali, como estrategista, Ballmer, que participou da reunião, não só fez essa pontuação de você colocar como licenciamento e não como venda, como também ele fez a jogada de mestre, o checkmate. Que foi assim: a IBM estava envolvida em um monte de problema que sempre quem é grande sofre no mundo inteiro. Você cresceu, tá gigante e tá fazendo muito dinheiro, tem muito empregado e tá pagando muito imposto? Espera um pouquinho que eu quero te incomodar, eu vou atrapalhar a tua vida. Toda empresa, todo empresário e todo mundo bem-sucedido do mundo entende que uma hora ou outra ele vai ter um inimigo chamado governo. Todos, você vai ver que todos que passaram por essa lista têm problema com o governo. Todos. Todos. E a IBM teve também. Olha, vocês estão tendo monopólio. Não pode ser assim. Aí o Bauer falou: peraí, se a gente vender só para vocês, pode ser que eles enquadrem a gente também no monopólio. Então vamos fazer o seguinte: a gente serve vocês, mas a gente não tem exclusividade, a gente pode servir outros. Aí não se enquadra como, como um monopólio. E óbvio que isso era irrefutável. E a IBM assinou. Pronto. Estava feito toda a receita preparada para virar uma das maiores empresas do mundo, que até hoje é o que é, tá? Muito da genialidade dele. Só que ele não veio igual um maluco, não. Ele fez um acordo que é bem interessante, se chama vesting, tá? O Carlos é mais, como eu posso dizer, próximo desse tipo de nomes, quando tem vesting, quando tem opções, porque ele que faz essa parte dentro do nosso próprio negócio aqui. Mas para você entender o funcionamento, e olha que isso é legal no Brasil, dá para fazer daqui. Olha que interessante. Além do salário, o Balmer tinha um acordo. Se ele ficasse determinado tempo trabalhando nessa empresa e ele gerasse os resultados esperados, as metas pré-setadas, ele teria direito à parte de algumas ações dessa empresa. Quer dizer que ele também viraria dono. Ele viraria sócio. Por quê, Luiz? Porque ele mantinha o Balmer com eles, ele mantinha o Balmer engajado e interessado, com o sentimento de que a empresa é dele, com amor e principalmente com lealdade. E assim seguiu o processo, ele com essa vesting. Antes do IPO da Microsoft, um pouco antes, Bill Gates pegou e falou: peraí, ó, lembra do vesting? Você tem o direito a ele, então. Agora você tem ações da Microsoft, você também é sócio junto com a gente, mas eu vou além. Você merece mais do que estava lá. Abundância, reconhecimento, reciprocidade. E ele fica com 8% da empresa. E se você acha que é pouco 8% da empresa, você tem que entender que no dia do IPO ele já se transformou em multibilionário, tá? Multimilionário. Virou riquíssimo, riquíssimo e com pouca idade. Ô Luiz, mas isso mudou a visão dele para a Microsoft? Ele sentiu como dono? O processo continua. E ele era diferente do Bill Gates. Bill Gates era um nerd, quietão, no dele, né? Cara de nerd, falava como nerd, jeito de nerd. As pessoas não gostavam muito do Bill Gates, vou ser bem claro. Era muito diferente. O Balmer não. O Balmer é o fanfarrão, o diferente. Ele dançava, eu só não vou pôr um vídeo aqui agora para eles não me desmonetizarem, mas ele dançava, ele fazia uma bagunça, é cômico o jeito. Ele é muito mais descolado. E aí ele foi virando a pessoa pública da IBM também. Perdão, da Microsoft. As pessoas olhavam para ele e ligava os nomes Microsoft e Steve Ballmer, ao ponto dele ficar a pessoa mais conhecida fora o Bill Gates dentro do negócio e também dentro da informática inteira. E isto foi uma coisa que mudou muito a lógica dele, ao ponto de ele virar o CEO da empresa, o vendedor da empresa. Ele era o vendedor o tempo todo.
e de uma forma muito diferente. E ele começa a se expor. Tem uma exposição dele que é muito bom, para você ver que nem sempre esses caras são geniais. Tem um momento da história dele que ele dá risada da Apple. Ele tira sarro do Steve Jobs. E ele tira sarro porque ele fala: celular de US$ 500? Isso é uma piada. Quem foi o maluco que acreditou que alguém compraria isso? E o pior, sem teclado? Como que as pessoas vão usar um negócio sem teclado? Ele estava tirando o sarro do lançamento do iPhone, que ele disse que ninguém ia comprar, ninguém ia usar. Para você ver, né? Para você ver que como dá para serrar neste mundo, principalmente com o microfone aberto. Em 2007, ele faz a Microsoft investindo no Facebook. Então a Microsoft não só fazia programas, como ele também investia, como investidor anjo, investidor de fundo, ao ponto de ser dono do Facebook também, que faz uma diferença bem legal. Lembre-se que eu comento com você em algum momento lá no do Bill Gates, que eles investem também na Apple. Então ele está falando aqui no iPhone de uma coisa que ele mesmo tinha investido. E depois que ele sai da Microsoft, de uma forma riquíssima. Depois, em 2014, quando ele larga a Microsoft, ele compra um time de basquete. Que eu vou pôr aqui a telinha para vocês, ó. Ele compra o Los Angeles Clippers. Cadê você? Aqui, ó. Oitavo lugar, 121 bilhões de dólares, proprietário do Los Angeles Clippers. Por quê? Porque esses caras nunca param. A pergunta, ele vai parar e vai se aposentar? Não, ele nunca vai parar, ele nunca vai se aposentar. Quem se aposenta é o pobre. Ele não vai, porque ele gosta do jogo. Ele não tá mais olhando, o placar não importa, você entende? O que me importa é fazer, e fazer mais e melhor. Ele não desiste, ele não para nunca mais. E aqui talvez seja o ponto mais legal da nossa conclusão do Balmer. O Bill Gates vendeu grande parte das ações dele durante a vida, principalmente por questão de filantropia. E quanto foi esse tanto? 90% das ações da Microsoft que ele tinha, ele já vendeu o Bill Gates. E o nosso herói de agora, o Ballmer, não as vendeu. Ele continua tendo a deles. O que quer dizer que hoje, em 2024, o Steve Ballmer tem mais ações, pessoa física, do que o próprio Bill Gates. Ele é mais dono da empresa do que o próprio Bill Gates. O que atrela a outra coisa. Você concorda que ele confia mais nesse negócio do que o próprio fundador e dono? Não, não é inacreditável? Olha aquele vesting lá atrás, o objetivo que eles queriam com ele e o que que foi conquistado. Ele não vende as ações da Microsoft. E porque achavam que a empresa ia diminuir. E ele sempre achou que ia crescer. E ela continua crescendo e não para de jeito nenhum. Ele crê. Você entende? Lembra a história da fé? Que não é você falar, é você agir? Ele age e deixa bem claro isso, mas bem claro, mesmo depois de ter saído há 10 anos. Há 10 anos. Eu deixei muito claro aqui o que eu vou roubar desse cara. Eu já sei o que eu vou roubar dele. O dele vai ser: muitos caminhos levam ao Eldorado. Por quê? Porque geralmente a gente acha que o caminho está muito claro. A maioria dropou a faculdade e não terminou. Ele concluiu e fez pós. A maioria acredita que você tem que ser um fundador. Se você não for um founder, você não consegue chegar lá. Ele não fundou empresa nenhuma. Ele fez todo o dinheiro dele como funcionário, empregado. Só que ele fez como empregado de um jeito diferente. Como empreendedor, mudando a empresa, enriquecendo a empresa, focando na empresa, colocando toda a vida dele naquilo ali. Então é óbvio que muitos caminhos levam ao dourado, não tem fórmula pronta. E isso eu acho que é uma bela mensagem entre os primeiros 10 da Forbes. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Pensa o seguinte: o Bill Gates já vendeu as ações da Microsoft. Ele continua com a dele. Será que nós vamos ver em breve o Steve passando o Bill Gates entre os mais ricos da Forbes? Por mais que sejam amigos e não tenha esse tipo de competição, seria extremamente interessante ver essa ultrapassagem, não seria? A diferença entre o do tá, fiz e do outro, eu creio. Pô, ia ser de aplaudir. Eu assistindo o conteúdo dele para vir fazer esse bate-papo com vocês, tem um momento muito legal que ele faz um TED Talks, aquele ciclo de palestra pelo mundo. E
O TED Talk deles é ligado a número. Ele fala que números contam história da forma mais clara possível. E óbvio, não existe um jeito de contar uma história mais específica do que através dos números. Sorte daqueles que conseguem lê-los. E é incrível como ler números, entender números mudou a minha vida. Como isto faz uma diferença enorme. Eu tenho uma cognição para falar sobre números e de ouvir aquela história muito diferente do que é a média. E daí vem vocês falar, nossa, como que ele tirou essa conclusão? Óbvio, do número, de estatística e de probabilidade, que são coisas diferentes, mas elas se juntam no meio do caminho através dos números. Talvez porque as pessoas não focam nisso? Porque é chato, tem que pensar. Quer ver você perder uma audiência? Chega e começa a falar de número. Ah, foi 70% estilo Dilma Rousseff. 70% de 70 que dá 70, que dá dividido por 70, que multiplicado por 70 dá 370. Lembra aquela história? As pessoas se perdem no meio e perdem a audiência. Agora imagina aquele que gosta, fica esperando isso e tenta interpretar a vida através disso. O quanto ele tem de vantagem, a gente chama de edge. Quanto ele tem de edge perante principalmente a negócios e venda. Tá? Isso é um alerta enorme, enorme para quem realmente quer jogar o jogo do alto rendimento, da produção e do enriquecimento mesmo, da abundância. Porque no final você vai ler isso em números, não tem jeito. E ele fala um pouquinho sobre filantropia, que ele diz assim: todos os bilionários são filantropos por natureza, óbvio, também por motivos fiscais, mas também para mudar a vida. E ele chegou numa discussão ele com a esposa, e ela, argumentando de uma forma muito inteligente, diz assim para ele: mas no final do jogo, o maior filantropo do mundo é o governo, porque o governo pega o dinheiro dos outros, traz para ele através de taxações, e ele pega esse dinheiro e devolve para a sociedade. Ele falou: sim, só que tem um detalhe: eles não acompanham os números. Ela, como assim eles não acompanham os números? Eles não sabem como que eles pegam, da onde que eles pegam, aonde eles colocam, que resultado isso dá. Então, se é para devolver para a sociedade, eu sou muito melhor do que um incompetente. Nossa, Luiz, é meio duro, mas desculpa, é irrefutável. É irrefutável, né? Se você fosse perguntar se é um dinheiro que é para cuidar de você, se você preferiria que ficasse na mão do Steve Ballmer para ele direcionar ou do governo de qualquer país, eu acho que fica bem claro na tua cabeça qual dos dois você conferiria mais para ter uma boa vida, correto? É. E ele diz esse é o motivo dele continuar com o dinheiro e fazendo a filantropia. É um jeito diferente de ver a vida. Hoje nós vamos chamar uma pessoa diferente, que vai ter estreia dele hoje aqui nos Bilionários. Por mais que seja a cara pública da empresa há bastante tempo, da própria TrendStars, tá por aí já. Tá aí, Pipo? Fala, pai, beleza? Tranquilo? Fala, galera. Boa noite a todos. Beleza, Como é que cara? estão? Todo mundo bem? Pô, fenomenal, tá? A história desse cara, não tenho o que falar, viu? É, é muito legal. E Singular, singular. sabe o Me que eu tava chamou muita pensando, atenção. Pipo? Ele tem um perfil bem parecido com o teu, né? Bom, não, quando você Se falou, quando você você me mandou mensagem ali que eu comecei a ler, eu falei, meu Jesus. tem um perfil parecido. Até essa história dos Exatamente. números conta uma história que é muito o que você faz no dia a dia, né? E sabe uma curiosidade interessante que eu estava estudando sobre ele? O pai dele foi gerente da Ford, você acredita? Na parte de desenvolvimento de produto. E isso no início da infância dele também estimulou muito essa questão aí de gestão, de liderança e tudo mais. Eu achei bem interessante. Isso Mas quando daí, eu li, eu falei, ó, aí agora louco, você vai. Só que agora você vai ter que explicar o porquê você achou interessante o pai dele ser gerente da Ford, né, cara? Você vai ter que contar que a galera aqui não conhece o teu sem background problema. aí. Bom, por que que eu achei interessante, galera? Antes de mais nada, boa noite a todos aí, muito prazer. Eu sou o Pipo, para quem não me conhece. Sou um dos mentores, um dos instrutores aqui da live, de todos da Três Stars aqui, inclusive também que é responsável por essa galerinha aqui que ajuda vocês no dia a dia aí de suporte, tá? E por que que eu achei interessante, Luiz? Porque a Ford em si é uma empresa, para quem não sabe, galera, antes de ser da Três Stars, antes de operar no mercado financeiro, eu trabalhei como engenheiro de produto na Ford, fui responsável pelo desenvolvimento da parte de plásticos, exterior, ornamentation e tudo mais. E lá tem uma cultura muito forte, tem uma questão muito forte com cultura, liderança e gestão. E é exatamente isso, valorizar realmente a competitividade e o resultado. Então, quando ele falou justamente que o pai dele era gerente da Ford, de que desde cedo ali eu vi algumas curiosidades em relação ao que ele gostava, em relação a entender como funcionava, como o pai trabalhava e tudo mais, eu achei bacana porque eu me identifiquei um pouco, porque eu pensei assim, poxa, ele teve uma referência
vamos dizer assim, paterna, né, de masculino, o pai dele que foi gerente, que teve toda a parte de gestão e, obviamente, né, estudou em Harvard, foi atrás de conhecimento para poder focar muito nisso. E eu achei interessante por isso, essa conexão, né? Quando ele falou que o pai dele foi gerente da Ford, eu acho que muita coisa em si do que eu aprendi na Ford eu levei para minha vida, inclusive aqui na Telestars também. Então achei bem bacana o gancho quando eu vi ali. Sabe o que eu acho que é legal, cara? Vamos pensar a Microsoft, que agora a gente está conhecendo mais players, né? O Sim, Steve Jobs, que começa com uma ideia, Paul Allen, que como formação, agora a gente já tem o Ballmer. Pode ver que sempre é feito por equipes, né? Porque são habilidades diferentes. Se eu exatamente. tivesse que fazer o papel que você faz no dia a dia, dentro do nosso próprio negócio, eu seria a pessoa mais infeliz do mundo. Porque é medir pormenores, ficar adequando coisas e saber que a modificação de 1% que você tem em uma peça Sim, dentro de um processo inteiro faz uma diferença enorme em caixa, sucesso e talvez até na viabilidade do negócio lá no final do pipeline. com Porque certeza. a gente não olha no meio do caminho, né? Aqui o empreendedor natural, ele não olha o que está acontecendo como processo, ele não está nem aí para o processo, essa é a verdade. A diferença entre empreendedor e empresário. Tá? Por que que você está falando isso, Luiz? Porque isso aqui está aberto, né? Vai ficar gravado, vai ficar marcado aqui no YouTube para sempre. Nós estamos falando no dia 21/7/2024. E algo me diz que quando vocês encontrarem a gente na Forbes, e vai encontrar, por mais que Com não seja minha certeza. meta de vida, vocês vão encontrar. Por quê? Porque eu estudo para isso. Óbvio que nós vamos chegar lá. Quando você for olhar a história da empresa, você vai ver que quem apertou os botões normalmente e ajustou o caminho até lá, não fui eu. Luiz, por quê? Porque eu sei, eu não sou modesto, eu sei que eu sou um empreendedor fora de série e um empreendedor fora da curva. Eu sei, eu tenho essa noção clara. Eu não vou esconder do mundo. É verdade absoluta. Eu tenho uma visão de negócios diferenciada. Ao mesmo passo que eu sei meu ponto fraco, eu não sou um gestor, eu não sou um empresário. E quem vai assumindo a parte de empresário é um outro lado da empresa, né? É outro passo que vai caminhando. O Pipo é talvez um dos maiores representantes dessa parte da empresa ali. Então, quando vocês olharem lá na frente, vocês vão ver como um túnel do tempo, né? E falar, ó, como que chegou aqui? Ah, teve a ideia. E normalmente as pessoas lembram da ideia de quem começou. Mas no final ele só funciona se os botões forem bem apertados até o final, né? Fazer a diferença até o final, você concorda? Com certeza, absoluta. Com certeza mesmo. Até porque se cada um fica na sua função, até melhor, né? Porque cada um explora o que realmente sabe fazer e consegue realmente focar mais nisso. Cara, tem uma coisa legal aqui que você falou. As coisas que você fazia na Ford. Aí você meteu um ornamentation aqui, cara. Por que será que isso daqui fica tudo parecendo banda de axé, cara? Verdade. Manda um disco desse ornamentation pra mim, cara, pra ver se eu curto pelo menos alguma música, cara. Você Você é vai axé curtir, você vai baiano, curtir. com certeza absoluta é axé baiano. Não tem, eu vou até procurar. Procura aí depois, por favor, Sete Chibica. Que não tem como fugir disso. Alguém perguntou aqui, Luiz, qual a sua maior lição de vida tirada do filme O Preço do Amanhã? Na verdade, o filme inteiro, né? Eu vivo aquilo lá. Eu vou te falar que antes do filme já era o que eu dizia o tempo todo. É o que eu mais falo na vida. Que o que importa, o que tem valor é só o tempo. O resto é tudo ornamentation. Tá? O resto é tudo ornamentation, não tem como, porque o tempo é Exatamente, que exatamente. importe. O valor tá ali. Para aqueles que não assistiram, assista o filme O Preço da Manhã, que eles ficam com um relógio no braço, que está impresso no braço deles, e que eles ganham e gastam na vida através de tempo e não de dinheiro. Então, quem tem muito tempo, óbvio, vive mais e é mais rico. Quem tem pouco tempo morre, não tem saída. E a verdade é essa. A vida é exatamente aquilo ali, com o mesmo reloginho, do mesmo jeito, a gente só não para analisar. A gente só não para analisar. Eu acho que é um belo filme, não de ação, mas de filosofia. Mas é excelente mesmo, com certeza. Vamos lá. Vika, tem algumas perguntas aí pra gente tocar? Mas ornamentation existe, tá? Existe uma banda ornamentation? Eu tô te falando, Vika. Ah, velho. Ah, não, tudo bem, a palavra existe. Eu tô querendo saber se tinha banda Não, a palavra tudo bem, óbvio. Vai lá, Pipo, mais alguma coisa para se alimentar aqui sobre o nosso herói? Vamos lá. Então, eu tava dando uma olhadinha, uma coisa bem interessante também, porque a gente fala muito de crescimento na empresa, de foco no curto prazo, médio prazo e longo prazo. Uma coisa que eu vi interessante dele foi alguns desafios que ele enfrentou. Por exemplo, ele foi nomeado 20 anos depois de entrar como assistente do Bill Gates. Então, não foi uma pessoa que simplesmente foi nomeada, não foi o que a gente conhece como peixado, indicação, né? Não, foi uma pessoa que participou desde o início,
fez sua construção e foi nomeado CEO. E o engraçado é que ele se tornou CEO 2000, ou seja, bem no topo da bolha do ponto .com. Então, se tem uma pessoa que provou que realmente mereceu estar ali, nos momentos tanto de construção quanto de permanência, nas piores épocas para setores de tecnologia, foi ele. E eu acho que isso foi muito de acordo com aquilo que ele fala muito, né, da questão da cultura. Ele gosta daquela liderança, como você mesmo falou, né, bem extravagante, bem emocionante, bem puxar as pessoas para ele mesmo. E uma coisa que me chamou muita atenção, e até uma coisa que eu vou até internalizar para mim aqui, até na equipe, que ele falou o seguinte: a coisa mais importante que ele valoriza realmente é a cultura. E que se a pessoa não tem a cultura, realmente a pessoa não é para estar ali com ele. Que ele quer quem fique realmente no longo prazo, quem tem a cultura da empresa, quem realmente quer fazer parte daquilo, independente dos revés do dia a dia ali. Então, eu achei interessante essa visão dele, tipo, de construção e de médio e longo prazo em relação à cultura e tudo mais. Deixa eu pegar um pedaço disso. Eu coloquei aqui, eu apresentei ele como pegando carona, né? Que também vem muito parecido com o teu, Sim, porque você entrou dentro da Trade Stars primeiro como membro da tribo, lá atrás, há muitos anos atrás, depois ficou próximo, depois entrou como funcionário, depois foi subindo no nível hierárquico, vai entrar certamente com uma parte de societária. Minha pergunta é: o porquê que você quis entrar neste veículo? O que te atraiu dentro de estar com a gente no mesmo veículo? Porque foram muito. algo Sim. atraiu o Balmer lá atrás. E não foi só porque estava crescendo a empresa, ele devia ter proposta de muitas coisas. Por que que ainda pulou no veículo dos amigos, né? Sim. Por que que você pulou nesse? Essa é uma pergunta interessante, bem bacana. Eu pensando sobre isso agora, e só para contextualizar, pessoal, eu realmente não tinha uma vida profissional ruim de forma alguma. Eu já estava como engenheiro pleno já para virar sênior e com projeções de supervisão e executivo na Ford, que é uma carreira muito boa, por sinal. Mas tinha três coisas, na verdade, Luiz, muito importantes. A primeira de todas, não tenho o que falar, é a questão da liberdade. A questão de você saber que você consegue fazer o seu dia, você não fica preso ao horário, você não fica preso a ponto, fica preso à demanda em si. Isso foi o primeiro, a questão da liberdade, de você respirar e falar: eu escolho se eu vou trabalhar agora, ou de tarde, ou de noite, ou final de semana inteiro, ou durante as próximas 3 horas, não. Porque eu tenho flexibilidade de fazer isso. Que eu sempre gostei muito da liberdade. Número dois, não vou mentir, foi esse jeito louco de vocês, agora no caso de nós, que é esse jeito muito tipo assim, não, é fazer e acontecer e sangue no olho. E quem quiser realmente veste a camisa e vamos com a gente. Então sempre me chamou muita atenção. Eu nunca gostei de fazer parte do padrão, da média. Eu na Ford às vezes era um pouco crucificado pelo meu jeito muito extravagante de ser. E isso me contraía um pouco. E eu vi que vocês não, vocês eram vocês independente de qualquer coisa. Não tinha essa. Ninguém vai mudar meu jeito de ser. O que vai me mostrar o que eu sou, não é o meu resultado. E não quem eu sou, a forma como eu falo, o que eu emano para o mundo. Então isso me chamou muita atenção também. E terceiro e último, e não menos importante, obviamente, é o potencial retorno. Ou seja, você não tem um teto, vamos dizer assim, financeiro. Você tem um piso, mas você não tem um teto. Você sabe que você recebe de acordo com o seu esforço. Seja você mesmo no mercado, ou seja você realmente mostrando o seu valor aqui, dentro dessa empreitada aqui, para poder conseguir o retorno junto com todo mundo. Então, acho que foram os três principais pontos. Resumindo, a questão da liberdade e a flexibilidade, a questão de realmente se juntar um bando de louco e falar: não, eu não faço parte da média, do padrão da sociedade, eu faço parte de pessoas que querem realmente fazer diferente. E o terceiro, obviamente, ter essa exponencialidade de retorno financeiro que não tem um teto, né? Você recebe proporcional ao quanto que você produz e quanto você faz. Então, Olha, os três principais você motivos. disse, você disse duas coisas que fazem uma diferença enorme, né? A história de ter autonomia, que Sim, está ligado à liberdade total. Pô, tem autonomia, faz diferença. Eu escolho o botão que eu aperto. Eu exatamente. Isso escolho. é E se der perfeito. certo, parabéns. Se der errado, todo mundo se abana, se abraça e vão para próxima. Porque não é sobre acertar todas, é sobre ter a responsabilidade e a coragem de ir lá apertar a porra do Sim, botão. O que as pessoas dentro de uma empresa precisam não é que gente que acerta todos. É gente que pega a responsabilidade para fazer as coisas, não importando o que aconteça. Se der errado, a gente vai lá e faz novamente. Esse espírito de tribo, porque tribo não é um grupo de malucos. Tribos sim, são pessoas que corroboram com a mesma filosofia, com os mesmos princípios. É isso que atrai demais, né? E realmente a gente vive isso, tá, gente? Não é bate-papo, não, é assim mesmo. exatamente. E sobre o não ter teto. Sobre não ter teto é realmente incrível, cara. Imagina, você não se sente preso. Não tem uma Não se bolha. Ah, sente. eu posso chegar até ali. Não, não, não. Cara, não tem, não dá para saber aonde a gente pode chegar. Não dá, não tem teto mesmo. É onde a criatividade nos levar. Isso é Com bem certeza. marcante mesmo, bem marcante. Falando nisso,
eu tenho uma outra provocação para te fazer, Manda. usando essa história do Baumer. Você se imagina em algum momento como CEO do grupo inteiro? Na verdade, não só me imagino, mas falando agora para você que é a minha meta principal, minha primeira meta, na verdade. A Só para te segunda falar vai que ser essa. eu vou anotando e cobrarei, tá? É a minha primeira meta. Isso não é opção. Na verdade, não é nem meta, tá? Isso aí é quando, não é se. Eu tenho uma coisa muito grande na minha cabeça que não existe se. Só existe quando. Porque quando você bota um se, Tem. você já errou, já desistiu, já falhou. Quando você bota Isso é quando, é só muito questão legal, de cara. tempo. É só questão de tempo. É quando vai ser, entende? Seja amanhã ou aqui a 5 anos, 10 anos. É só uma questão de tempo e oportunidade, vamos dizer, a questão de momento. Cara, olha que coisa doida. Eu falo sempre que a oportunidade pode estar do lado das pessoas. Eu sempre digo o tempo todo que network faz uma diferença enorme. Olha uma mensagem que mandam ali. Hauser Kaminsky Abraão. Conheço o Steve Ballmer. Estive já junto com ele. Eu tenho até foto junto com ele. Tá? Então, aqui dentro da live, o Fauser, que é da tribo, por sinal, ele conhece o Steve Ballmer e tem foto com ele. Você tá entendendo? O Louco. mundo é um bairro muito Exatamente. pequenininho, que você não sabe quem está do teu lado e como pode fazer diferença na tua vida. Não é incrível? É muito doido, né? Fica mais alguma pergunta aí? Da Laís. Luiz, eu vejo vocês falarem a todo momento sobre liberdade, mas parece que vocês só trabalham. Ótima pergunta. Quem é o nome dela? Excelente, excelente. Essa aí Laís, foi. essa pergunta é maravilhosa e é inteligente, né? Ela é inteligente. Por quê? Laís, o grande drama é que vocês consideram trabalho como algo desgraçado. Desgraçado é a palavra sem graça. Você entende? Por quê? Porque você trabalha com um único objetivo e propósito: trabalhar para pegar dinheiro para pagar coisas. Então não é um trabalho verdadeiro, é uma escravidão. Não foi escolhido, foi implantado e é obrigatório para você. Você entende? Por isso que você quer deixar, você imagina que liberdade é se livrar daquilo. No nosso caso, no que virou a minha vida, eu tenho a escolha de não trabalhar nunca mais na minha vida. Eu vou te falar a verdade, nem meus filhos. Só que o que eu descobri com o tempo, que a coisa que eu mais amo fazer, a coisa que eu faço melhor na vida, a coisa mais divertida, o meu melhor momento é justamente fazendo o que eu gosto. Escrevendo, lendo, dividindo o mundo igual eu tô fazendo aqui com você, empreendendo, mudando uma empresa. Eu tô neste momento começando 7 novos negócios. 7. Eu tô começando agora 7 novos negócios. Luiz, sonhos que você tem lá para frente. O último dia da minha vida, eu quero ainda estar desesperado porque eu coloquei todo o dinheiro da minha vida em risco dentro de um novo negócio. É isso que eu sonho. Eu sonho estar no último minuto da minha vida ainda pensando como que eu vou fazer isso acontecer. Porque para mim, a vida é sobre fazer acontecer, é sobre mudar alguma coisa aqui. Porque tem gente, a gente costuma falar aqui, dentro dos nossos princípios, que tem gente que vive e tem gente que só existe. Você conhece Verdade. pessoas que só existem? Elas só estão Hum, lá. Se você perguntar para ela, quem é você? Ela nem sabe, porque ela só existe. Ela não faz, ela não acontece. Ela tá ali, seguindo com uma peça de um joguinho e não consegue tomar decisão. Que é mais ou menos o que o Pipo falou de autonomia, de não ter sim, teto. Sacou? Para pensar que todos que a gente colocar nessa lista aqui, você vai ter o mesmo perfil. Ele não para. Pô, agora ele saiu, um dos homens mais ricos do mundo, ele vai comprar um time de basquete. Aí ele compra outra coisa, e ele fica. Porque ele só se sente feliz desse jeito. Ele se adaptou a fazer desse jeito. Se vocês soubessem como minha vida ficou melhor essa semana, por eu ter inventado esse programa de dividir com vocês a vida dos 100 mais ricos da Forbes durante esses 100 dias, por quê? Porque me dá uma sensação de give back, de entrega para os outros, uma sensação de que eu estou mudando a vida de alguém, uma sensação de que eu estou plantando alguma coisa perene. Por quê? Eu falo para você, você fala para o teu filho, que fala para o teu neto, que fala para o teu bisneto, que fala para o teu tataraneto, e a minha mensagem que eu trouxe aqui agora certamente vai passar por 3 gerações. Vai mudar a vida, talvez, de centenas no compound do PG, do contato das pessoas, talvez de milhares, talvez de milhões de pessoas. Talvez chegue um momento de bilhões. Isso é viver. Viver é deixar uma marca real e transformar a vida de alguém.
ou vendendo algum produto, entregando algum serviço, ou simplesmente inspirando alguém com o bate-papo que a gente está fazendo. Você entende? Porque esse tipo de assunto que a gente fala aqui, por exemplo, é uma coisa agregadora. Porque você pode concordar ou discordar, mas não tem como você dizer que não funciona. Ela é agregadora, ela é positiva por todos os lados que você for analisar. E nós estamos acostumados, principalmente na internet, em só coisas desagregadoras. Só coisa que não serve pra porra nenhuma. Ou é fofoca, ou é boato, ou é mentira, ou é política, ou é quem ganhou o jogo de hoje. Você entende? É sobre os outros, não sobre a gente. É sobre os outros o tempo todo. Ah, a menina que saiu de biquíni tal. Ah, o cara que engravidou mais uma. Ah, blá, blá, blá. É sempre sobre os outros. Aqui a gente não fala sobre os outros. Aqui a gente fala sobre você. Para você pegar o que a gente está conversando aqui, utilizar na tua própria vida como ferramenta para você mudar o mundo. E aí eu te pergunto agora, Leis, se você tivesse na mesma posição que eu, você pararia só porque você já tem bastante dinheiro? E aí eu vou perguntar outra coisa. Se parasse, o que que você ia fazer o resto da tua vida? Eu tenho 41 anos de idade. O que que você ia fazer pro resto dos, sei lá, 60 anos que você vai viver? O que você faria com essa vida? Na verdade, eu sempre penso assim, se eu parasse, não seria só ser mal agradecido, seria o pecado original. Seria o maior pecado que eu poderia fazer com um Deus, qualquer Deus que eu acredite. Seria o maior pecado eu simplesmente jogar fora tudo aquilo que ele me deu de munição para devolver para o mundo e ficar numa praia paradisíaca jogando Candy Crush. Sacou? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mais alguma, Vika? Mas a pergunta é maravilhosa. Muito obrigado por dar a chance de responder. Ah, por sinal, quem não faz parte da tribo ainda, já ia esquecendo, eu sempre esqueço, depois eles me cobram. É muito simples. Vocês entram aqui, ó. Manda um WhatsApp para o mais 55 41 99 807 4730. Mais 55 41 99 807 4730. Escreve tribo e manda lá pro Lidiano. Lembrando que na descrição desse vídeo também tem, lá no Instagram, no meu Instagram também tem, tá? Lembre-se que no Instagram, todo dia eu coloco lá, deixa eu pôr aqui, ó, tá como Luiz Otto Oficial, todos os dias a gente coloca lá nos stories, tá? Sobre o personagem do dia. E aí a gente pergunta o que que você roubou dele de coisas boas, por quê? Porque lá no final eu vou pegar essas informações, os depoimentos de vocês e tudo mais, a gente vai fazer um conteúdo bem legal dele. Fechado? Quiçá um livro, né? Talvez a gente faça um livro, alguma coisa do gênero. Lembrando que amanhã, pessoal que é do Money Now Premium, amanhã segunda-feira, 9 horas da manhã, 9 horas fica? 9 horas da Isso. manhã, para quem é do Premium, eu vou operar junto com vocês, porque pediram das 9 da manhã até o meio-dia, tá? E eu vou fazer pelo menos 12 games, tá? Pelo menos 12 games junto com vocês lá. Fechado? Só para ficar claro aí. Não esqueçam aí quem estiver junto. Boa. Mais alguma pergunta, Vika? Ah, que é um CEO. Daisy, obrigado também. A ideia da gente fazer ao vivo, eu poderia gravar. Só que eu acho que fica ruim. Fica artificial, fica travado. Eu gosto do bate-papo. Vamos falar a verdade, a melhor parte é o nosso bate-papo, Com né? certeza. O resto tá na internet. O bate-papo não dá, né? O resto tá ali já gravado. Aqui não, aqui a gente tá... eu respondo a pergunta no ato. Pois o que que é o bendito do CEO, tá? Na tradução literal, CEO é o boss, é quem toma a decisão, é o chefe, tá? Não necessariamente o dono, são coisas diferentes, tá? Ser o proprietário, ser o maior shareholder, quem tem a maior parte da empresa, no caso da Microsoft, é o Ballmer. Steve Ballmer hoje é o maior acionista, pessoa física da Microsoft. Ele nem trabalha mais lá, ele nem tá mais lá, mas ele é o dono, correto? O CEO, que é um indiano, desde que saiu dele, é quem toma, quem aperta o botão, quem toma a decisão, é o piloto do carro. Lembra do pegar carona? Em algum momento o Pipo entrou dentro de um carro em que o Carlos dirigia, porque o Carlos é o CEO da Trade Stars, desde que o Pipo entrou, tá? Desde o começo. O Pipo entrou dentro e veio junto. Tava eu, o Vika, toda a galera lá, o Jackson e tudo mais. O Pipo catou, entrou no porta-malas, falou: vou junto, não quero nem saber. Agora ele já falou: peraí, Carlos, se prepare, porque eu vou pegar esse volante.
tá? Este é o CEO, quem comanda e toma as decisões de uma empresa, tá claro? É o chefe executivo, numa tradução. Fechou? Executivo de executar mesmo, de fazer, tá? Boa. Mais alguma pergunta? Clica. Ai, Descobrir o meu porquê. nossa, pergunta interessante. Luiz, como descobrir o meu porquê? Eu acho que tem tudo a ver com motivação. Porquê e motivação são intimamente ligados. Olha a palavra, olha a etimologia da palavra. As pessoas confundem, acham que motivação é vibrar, não é. Motivação é motivo para agir, razão de agir. Tá? Eu vou te falar como eu descobri o meu. O meu era muito fácil de descobrir. E é muito ligado ao que o Pipo falou. Eu não aguentava, de jeito nenhum, depender dos outros. Eu queria depender só de mim mesmo. Ô Luiz, mas você depende dos outros. Não, eu confio nos outros. Dentro da minha tribo. Sacou? É diferente. Mas eu não dependo mais dos outros como eu dependia há tempos atrás. De muito funcionário, de governo, Não. Eu quero fazer por mim mesmo. Eu quero dormir tranquilo ou preocupado, mas por motivo meu. Se eu fiz algo bom ou se eu fiz algo ruim. Acabou, tá? Isso é muito difícil, mas é o meu porquê. Na verdade, o teu porquê você descobre normalmente quando você vai dormir e coloca a cabeça no travesseiro. Ali você vai ouvir o teu porquê muito claro. Porque você vai ver que a vida no dia a dia não é tão ruim. A hora que a gente deita e põe a cabeça no travesseiro é que você descobre o que está errado. Então, eu vou te dar um exercício. Você vai descobrir o teu porquê hoje à noite. A hora que você colocar o cabeça no travesseiro, sabe aquilo que apareceu na tua cabeça agora que vai atrapalhar de você pegar no sono? Este é o teu porquê. Luiz, eu não consigo. Olha, eu deito e durmo tranquilo, Luiz, não passa nada. Isso quer dizer paz, tranquilidade. Continua assim porque tua vida tá certa. Sacou? Vai que vai. O teu porquê você já achou. Tá? Eu acho que, pelo menos, é o meu ponto de vista. Vai Tem lá, uma Vitor, mais parecida com essa alguma? Manda aí, aí. Luiz. Tem uma parecida com essa que é. Peraí, Vitor, peraí, Vitor. Vai lá, Pipo, Desculpa. desculpa. Tem uma parecida com essa que é como ter propósito no meu trabalho. Então, tá. Como ter propósito no meu trabalho? É fácil. Depende muito do que você acha do teu trabalho. Luiz, eu acho meu trabalho uma merda. Eu odeio todo aquele negócio. Eu acho aquilo horroroso. Eu detesto estar lá. Pronto, já achou teu propósito e teu porquê junto. Qual que é o meu propósito e o meu porquê? Ir lá e fazer bem feito, melhor que todo mundo, juntar mais dinheiro do que os outros, justamente para comprar alforria e mandar todo mundo a merda. E entregar mais que os outros, ser melhor do que todo mundo, para pegar o dinheiro máximo que você conseguir ali dentro, ir embora e conseguir fazer a parte da tua própria vida. Algo me diz que no meio desse processo, a hora que você fizer isso, você vai ganhar tanto dinheiro e notoriedade lá dentro que as pessoas vão te perceber. Te percebendo, vão te dar mais vantagem. Te dando mais vantagem, você vai começar a gostar daquele trabalho que outrora você odiava. Vai começar a subir o nível hierárquico, porque daqui a pouco você vira CEO da empresa, daqui a pouco você vira dono da empresa, e aquilo que você detestava, você vai descobrir que não detestava porque o trabalho era ruim. Detestava porque você tinha uma vida de merda. Por que você tinha uma vida de merda? Porque você tinha pouco valor para aquele negócio. E ninguém, tudo que não tem valor se sente como uma merda. E você não sente que tem valor lá dentro, até porque não tem mesmo. Quando tiver, porque você mudou o polo, você vai falar: "Nossa, até que é legal trabalhar aqui. Olha o quanto que eu cresci. Olha que legal". E aí vai mudar todo o jogo, que aí o teu propósito vai ser continuar aqui, ser dono e cada vez maior. E o mais louco é que quem estiver olhando por baixo vai falar: "Puta, mas essa pessoa até agora não Zé Ruela, do zero à esquerda, não fazia nada, virou presidente rico. Vou junto. Se ela fez, eu também posso. Porque só eu sei o quanto eu sou um bosta. Só eu sei quanto eu sou um bosta, quanto eu sou insuficiente, quanto eu sou despreparado, quanto eu sou ignorante. Só eu sei. Só eu sei. E ainda assim cheguei aqui. Imagina eu sabendo disso. Eu penso, o Balmer também é. E o Bill Gates também. Todos são insuficientes, incompetentes. Todos nós somos. Todos. Se eles chegaram lá, me espera um pouquinho que tô chegando, filho. Pode esperar aí, que daqui a pouco tô batendo na tua porta. Sacou? Às vezes não é o que você faz, é como você significa aquilo que você faz. Tá claro? Boa. Luiz, por que muitos brasileiros não acreditam em day trade e nem em ações? É porque são brasileiros, Já tá né? respondido, né? O brasileiro acredita no futebol, na cerveja e no carnaval. É nisso que eles acreditam. Ou tô falando alguma besteira?
né? Eu vou te falar uma verdade. Eu tenho até medo de falar isso. Mas como eu vou fazer sem filtro? Uhum. Gente, quer descobrir o que é ruim? Luiz, eu queria descobrir uma coisa que é ruim mesmo, é ruim. Eu queria fazer um algoritmo para descobrir o que é ruim. Faz os brasileiros votarem e tomar decisão. Você descobre em menos de 2 minutos. Luiz, me prova. Preciso. Eu preciso. Gente, nós somos o país do Big Brother. É o único lugar onde essa porra não acabou. E o pior não é isso. Sai analisando quem ganha. Tipo, se desse pra se a pedra ganhasse, o voto teria sido melhor. Em todos os anos. Aí pensa no política, porque tem gente ainda que consegue defender um lado ou outro. O Brasil ainda tem a capacidade de escolher entre o estrume e o cocô. É inacreditável. E lutar com afinco para um lado ou para o outro. Tudo é incrível. Junta qualquer coisa e fala, vai lá, toma uma decisão. O cara consegue tomar uma decisão errada. Você entende? Luiz, mas eu não acredito em nada disso. Qual é a dica? Não faz. Não faz, porque tem que mudar a minha vida, né? Eu me responsabilizo pela mudança da minha vida, vocês pela tua. Legal? Vai, Vika, mais alguma aí? Luiz, na sua opinião, quais os principais padrões que você identificou nesses Ah, bilionários? espera um pouquinho que eu tenho que corrigir ainda. E tem um detalhe, eu também não acredito em day trade, em ações, eu não acredito em porra nenhuma disso não, tá, gente? Eu não acredito não. Eu acredito em mim. Eu acredito em mim. Em mim. Você entende? Em mim que eu acredito. Eu também não acredito em pipoqueiro. Só que se eu trabalhar como pipoqueiro, eu enriqueço fazendo aquilo. Eu garanto que eu enriqueço vendendo pipoca. Eu te dou certeza absoluta que eu fico rico vendendo pipoca. Certeza. Certeza. Tá? Porque a ferramenta não importa. O que importa é quem segura ela e o que faz com isso. Tá? Bora, vamos pra frente. Agora sim, Vika, vai lá. Quais os principais padrões que identificou nos bilionários que levou eles a chegarem onde chegaram? Estamos ainda nessa, né? Nós estamos ainda no sétimo de 100. Nós estamos aqui justamente para esse exercício. Quais padrões você enxergou? Tem um muito claro, e muito claro mesmo. A quantidade de leitura direcionada àquele assunto já é um indicativo de pessoas que chegam lá. Isso é uma representação. E detalhe, quem está falando isso não sou eu. Eu já tinha percebido isso há muito tempo, eu já aplico isso na minha vida o tempo todo. Eu sou um leitor inveterado. Acabou de chegar um novo aqui, ó. Acabou de chegar um novo, por sinal, aqui. Eu sou um leitor inveterado. Por quê? Porque funciona, tá? Porque funciona ali. E você ouviu uma pessoa que já esteve nessa lista, em quarto, se não me engano, ou em sexto, falando pra mim isso. Quem me acompanha viu ele falando junto dentro de uma live. O Ike Batista falou exatamente isso. Ó, tem uma coisa que eu percebi entre todos eles: leitura. Leitura. Tá? E eu vou te falar: interesse. Ser interessante é outra coisa muito peculiar, é muito ligada a isso, tá? Luiz, como ser interessante? Se vender, ter valor, ao ponto que o outro queira estar perto de você. Isso faz uma diferença muito grande. Boa. O próprio Kungu manda ali uma pergunta. Luiz, você me permite utilizar o método FARP e a fórmula. Manda ver. Tudo que eu falo aqui vocês podem utilizar e ficar à vontade de considerar como de vocês. Faz um pupipo lá, Bica. Gilbert? Ó, o Marcos Otaviano, Pipo. O Brasil é o melhor lugar para destruir negócios. O que faz desse lugar o melhor lugar para ter negócios disruptivos. Concorda, sim ou não? 100%. Eu acho que você menciona muito isso, né? Você fala que o Luiz o Brasil é o lugar mais fácil de você ter destaque, porque tem tanta coisa abaixo da média que qualquer coisinha que você faça de esforço a mais, você já se destaca. Então, sim, eu concordo que é um ambiente perfeito para você se destacar e conseguir um proveito em cima disso. Na verdade, você tem que pensar o seguinte: vamos ser bem diretos. Luiz, o Brasil é o melhor lugar para ter um negócio disruptivo? Não. O melhor lugar para ter um negócio disruptivo é Estados Unidos, Singapura, China. Esses são os melhores lugares para ter um negócio disruptivo, porque é pró-negócio, tá? O Brasil é o melhor lugar, talvez, para você começar a empreender e para ficar grande. Por quê? Porque a concorrência é menor. A concorrência é menor.
Aqui a gente é mais lento, aqui a gente é mais burro, aqui a gente é mais ignorante, aqui a gente é lerdo, preguiçoso, o governo atrasa a gente pra cacete. Quem viver e amadurecer uma empresa aqui tá muito mais apto para crescer e ir para fora. Mas por que então não tem muitas empresas brasileiras como líder no mundo? Por uma questão clara. Nossas empresas, o país é muito grande e a língua é uma barreira enorme. A cultura linguística do português dificulta muito as empresas brasileiras atingirem lá fora. Mas quando a gente para pensar que Burger King pertence a brasileiros, que a Heinz pertence a brasileiros, a Budweiser com- pertence a brasileiro, você acabou de pegar três ícones americanos e mundiais que nenhum americano vive sem, que são empresas de brasileiros, não é? E todos do mesmo os brasileiros. Que se eu tivesse fazendo uma lista da Forbes dos bilionários brasileiros, eles estariam encabeçando os três Hum. durante quase todas as últimas décadas. Não é? Se pensar que a maior empresa de suco de laranja do mundo é de brasileiros, a maior empresa de bananas é de brasileiros também. Você vai pegando o conglomerado de brasileiros, só que o que eles fazem? Eles pegam o sucesso inicial do Brasil, vão lá fora e empreendem. Tem empreendedores geniais nesse país. Tem empreendedores incríveis. O banqueiro mais rico do mundo, e olha que eu tô falando de banqueiro, que já é uma das coisas que mais dá dinheiro, o banqueiro mais rico do mundo por muitos e muitos e muito tempo foi brasileiro, né? Então tem muitas coisas. O brasileiro, quando ele funciona aqui, meu irmão, fica difícil de competir. Ele consegue voar no mundo mesmo, tá? Só que quebrar essa lógica no primeiro momento é muito difícil mesmo. Mas funciona. O nosso caso é um caso bem interessante. Olha quantos países que a gente já tá, tá? Mas por quê? A gente soube aprender a falar as outras línguas. E não só de falar no speaker, de falar com a boca, de entender a cultura mesmo, de pegar gente de lá e trazer. Quando você entra dentro da Tradestars, já parece uma Babel. Tem gente falando em cada língua diferente ali dentro que você não consegue nem se entender, né? Boa. Dica mais alguma coisa? Qual a pior parte de recomeçar? Qual é a pior parte de recomeçar? Vai para você essa aí, Pipo. Porque você fez isso quando veio para cá. Qual é a pior parte de recomeçar? A pior parte de recomeçar. Eu acho que na minha visão, para mim, a pior parte de recomeçar, como eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, né? Eu sou muito agitado. Eu acho que é só a perspectiva de que tem um longo caminho pela frente, mas eu não vejo como um fator negativo recomeçar. Eu vejo como um fator positivo, porque se você está recomeçando, minimamente você viu que algo não funciona e descobriu mais uma forma de como não fazer, na pegada Thomas Edison. São não sei quantas mil formas de como não fazer, então eu vou tentar mais uma para ver dar certo. Então, querendo ou não, é uma forma esperançosa, motivada e, de certa forma, que você abraçou e falou: não tem opção, eu vou recomeçar até dar certo. Então, eu não vejo como uma perspectiva negativa, pelo contrário, eu vejo só como um ato positivo. Mas por eu ser uma pessoa um pouco ansiosa, sim, a questão de quando realmente que isso vai acontecer pega um pouco, mas nada que prevaleça em relação à vontade de fazer acontecer. Eu vou compactuar com o que o Pipo falou. Eu concordo 100% com ele. Não tem nada negativo no recomeçar. Para mim, recomeçar é a parte mais divertida da vida. É o motivo de eu existir. Recomeçar. Luiz, quando que fica chato? Quando eu ganho o jogo. Eu tenho uma dor quando eu venço. Eu tenho um desgosto quando eu venço. Porque o que acontece? Quem assistiu o filme da Pixar novo chamado Divertidamente, quem não assistiu, por favor, vá assistir o Divertidamente 2. Que eu acho que ele explica. Aquilo ali devia ser obrigatório as pessoas assistirem para entender mais ou menos como funciona o nosso cérebro, né? E eu também tenho muito isso da ansiedade. O bonequinho que comanda o meu lá é o raivinha e a ansiedade. Cada um vai colocar na tua cabeça, né? O meu é muito claro, é entre raiva e. O tempo todo, é raiva e ansiedade, 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 ansiedade. Só que quando eu ganho, quando eu venço, quando eu me sinto um sucesso, tem outro bonequinho que assume o controle, né? Aquele que tá de meia, meia solta, largada, com o celularzinho assim deitado no sofá, apático, azul, triste, lá no canto. Como que é o nome dele? Mas que eu até esqueci o sentimento do bendito do azulzinho lá. Tédio, tédio, Sério. tédio. E tédio pra mim é morte. Você entende? Quando eu ganho é tédio. É, conseguiu. Tédio. Me manda o próximo desafio. A graça tá no desafio, no recomeçar, no sentir que não é bom ainda.
Por quê? Porque eu tô melhorando. Quando eu já tô bom, fica difícil eu sentir as melhoras. Quando eu sou um bosta, eu melhoro de uma forma incrível. A cada dia um jump enorme. É só jump gigante. É só jump gigante. É muito gostoso sentir que você está melhorando. Eu adoro o processo de sentir que eu estou melhorando. Entende? E olha que é o único lugar que eu sinto o gerúndio funcionando. Dentro do nosso negócio, eu proíbo que as pessoas me falem em gerúndio. Proíbo. Verdade. Proíbo. É uma regra, é uma filosofia dentro da Tristars. Estou fazendo, planejando, pensando, incluindo. Eu falo, para de usar esse tempo verbal comigo, não usa nunca mais. Eu quero ito e o eto. Tá concluído e tá feito. O resto eu não quero. Ou tá concluído, feito, ou não me fala. Eu odeio. O único lugar que eu gosto do processo é na melhora. Na melhora, sim. Eu tô todo dia melhorando. O processo de cada dia melhorando mais. Tá? Do 1% melhor a cada dia, como as pessoas falam. Vamos lá, Vika, a última. Ser empresário e empreendedor ao mesmo tempo? É errado ser empresário e empreendedor ao mesmo tempo? Não só não é errado, como começa sempre assim. No É começo, verdade. você é empreendedor e empresário ao mesmo tempo, até porque você não tem capital para fazer isso. E eu vou além, você sempre será um pouquinho empreendedor e um pouquinho empresário durante a vida toda. Não tem como fugir disso, né? É parte do. É necessário. Líder e gestor, todo mundo tem os dois. A questão é, qual dos dois vai prevalecer na tua vida? Todo mundo tem já uma aptidão natural a um dos dois. A minha aptidão natural é em empreender. A aptidão natural, por exemplo, do Pipo, não é a do empreender. A aptidão natural dele é do ser empresário, gerir, melhorar aquilo, manter aquilo. Você entende? Então, geralmente, eu crio, vamos pensar, um personagem meu é mais de criar, por mais que saiba gerir. O do Pipo é mais de gerir, por mais que ele possa criar. Agora, se eu ficar gastando minha energia na parte que eu sou menos apto, é desperdício, é pecado. Se ele usar a energia dele na parte que ele é menos apto, é desperdício, é pecado. Porque a gente entregando o nosso máximo naquilo que a gente é melhor, tende a fazer com que as coisas sejam melhores. Luiz, me dá um exemplo claro. Eu vou dar um exemplo muito claro para você, muito claro. Por mais que você treine ele 24 horas por dia durante 10 anos, o Neymar jamais vai ser um bom goleiro. Vou repetir. O Neymar, em nenhuma hipótese no mundo, ele vai ser um bom goleiro. Ele pode ser um bom goleiro para jogar futebol de final de semana com a gente, na Trade Stars. Ele vai ser melhor do que a média, se dedicando muito. Só que nunca vai chegar à seleção. Agora, ele dando o melhor dele, olha que ele nem precisa dar o melhor. Se o Neymar, todos vão concordar. Se o Neymar desse o melhor dele naquilo que ele faz, ele seria o melhor do mundo por muito e muito, muito tempo. Ele nem precisa entregar o melhor dele. Se ele entregar o bom dele, o bom, se ele entregar o bom, ele já é muito, mas muito acima dos outros naquilo que ele faz. Olha quando o talento da pessoa aplicado naquilo, naquela direção, dá resultado. Tem muita gente que gasta energia porque não entende isso. Aí ele dá o máximo dele, mas naquilo que representa o mínimo do potencial. Ele gasta toda a energia naquilo que dá um mínimo do potencial e ele fica lá estagnado para sempre. Tem gente que não, que descobre qual é o potencial e dá lá mais ou menos no potencial dele e vira uma lenda. E aqueles que dão o máximo no potencial que ele tem, o máximo. Aí eu tô falando de Ayrton Senna, tô falando de Hamilton, tô falando de Pelé, Michael Jordan. Aí o cara brilha, aí ele fica lenda, aí ele vale pra sempre. Messi, Cristiano Ronaldo e assim por diante, tá? Boa. Vamos fechando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer imenso estar junto com vocês. E aí, Pipo, curtiu? Não, antes de mais nada, eu queria até agradecer a oportunidade, tanto de participar da live aqui com todos vocês, sempre adoro agregar para todos, como de conseguir perceber que tem esse cara, de a gente consegue estudar um pouco da vida dele e o quanto que realmente ele me ensinou. E não vou mentir, não, ainda vou mais atrás, tá? O que eu pesquisei ainda achei que foi pouco, eu vou atrás porque eu gostei realmente, genuinamente eu gostei e chamou muito minha atenção. Então, obrigado duplamente. Isso é muito bacana porque a hora que eu terminar aqui, desligar, eu já vou continuar assistindo uma entrevista dele. Acabou o conteúdo dele, eu tenho uma entrevista ali marcada para assistir, porque é muito É interessante a nessa visão e pegada eu vou mesmo. aprender. Agora eu vou estudar.
Você entende? Excelente. O Pipo vai estar aqui com a gente em vários outros, é o primeiro que ele participa, mas vão ter 100, ele vai estar bastante aqui dentro. Muitas vezes Contem ele comigo. mesmo vai ser o host. Muitas vezes ele mesmo vai apresentar o personagem aqui dentro. É importante já que vocês já conheçam a carinha dele aí. Galera, muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer estar junto com vocês. Amanhã estamos de volta. Amanhã é Warren Buffett. É muito importante que todos estejam. Eu e o Carlos vamos fazer algo especial ali sobre ele, porque ele é Fenomenal. talvez o cara mais importante pra gente dentro dessa Sim, lista. Muito com obrigado pela certeza. presença. Valeu, galera. Fui! Valeu, galera. Tchau, tchau.